Boa noite, igreja. Feliz sábado. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo ao vivo aí. Um feliz sábado para todos. Espero que a minha mensagem chegue ao coração de vocês e a todos que estão aqui hoje. A música. Renova. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, pedimos agora uma bênção especial sobre esse culto. Permita que o Senhor fale através de mim e que nós possamos sair mais renovados a cada dia, a cada culto que passamos aqui. É o que te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. É o meu segundo sermão. Ainda não passou o nervosismo todo, mas vamos lá. Como diz, a minha mentora, coloca fraldão e vai embora. É assim que acontece. Vamos ver. Bom, o tema hoje que foi colocado para mim é o consumismo, sobre o consumismo. E o que é o consumismo? E como afeta a nossa vida espiritual também. Mas se eu fosse botar um título meio Marvel, vamos dizer assim, seria Jesus versus as armadilhas do consumismo de Satanás. Esse seria um tema, mais ou menos, que seria um título muito melhor do que só o consumismo, Mas o que é o consumismo? O que seria o consumismo?
Bom, o consumismo é um comportamento caracterizado pela compra excessiva e desnecessária de bens e serviços, frequentemente impulsionado por fatores como publicidade, desejo de status social ou busca por satisfação pessoal. É um fenômeno social e econômico que se manifesta na sociedade contemporânea, onde o consumismo se torna um valor central e um objetivo em si mesmo. O consumismo é uma busca interminável por mais e aquela pergunta: eu ficarei feliz até quando? Ou como? Bom, consumismo, ele afeta diariamente nossa vida espiritual, se você parar para pensar. E aí, pensando e estudando, aí eu procurei assim, bom, quais as características que temos de consumismo? Compra excessiva e desnecessária. Aquisição de produtos, serviços que não são realmente necessários para a vida cotidiana. Impulso e imediatismo. A tomada de decisão de compra impulsiva, sem mais reflexão ou planejamento. É aquela coisa assim, eu estou passando na loja, vi aquela roupa bonita assim, já entrei na loja, já vou comprar sem pelo menos pensar, será que eu posso? Será que eu tenho condições de pagar logo depois? Será que não vou ficar aquela coisa impulsiva? Busca por status sociais. A compra de bens de forma expressa ou alcança um determinado status social ou posição na sociedade. É como aquela coisa assim de se aparecer, né? Uma palavra bem assim, vou ter que me aparecer para as pessoas para mim ser visto ou para fazer parte daquele grupo que eu quero participar. A influência da publicidade, o consumismo frequente alimentado por campanhas publicitárias que criam desejos e necessidades artificiais. A cada dia, no estudo que eu estava fazendo, a cada dia a gente vê mais ou menos uns 3 mil anúncios por televisão, rádio, celular, não se fala, até inclusive na rua, tudo hoje em dia é publicidade, é consumismo e te chamando para cada vez mais se perder na direção de Deus. Falta de consciência ambiental. Consumismo pode levar a descarte inadequado de produtos e a exploração excessiva de recursos naturais. É aquela situação que muito provavelmente nós todos vimos. Aquela situação de que estamos passando na rua e estamos vendo aquele sofazinho velho atirado em um lugar que não tem mais lugar de bordar dentro de casa, atira na rua e azar de quem tem que conviver com aquilo ali. A prefeitura que decide se pega ou não pega. É mais ou menos isso. E aí o ambiente cada vez fica mais sujo e insuportável, vamos dizer assim. A falta de consciência financeira. Isso é bem complicado. É o endividamento e dificuldades financeiras podem ser consequências do comportamento consumista. Aquela situação que eu acabei de falar, mais ou menos, que está passando numa loja, você já sabe que não tem dinheiro, você já sabe que está no vermelho, mas tem que ir lá e ter aquela compra absurda, muitas vezes, ou aqueles tênisinho novo, aquela roupa nova, aquela coisa toda, mesmo você não tendo da onde tirar, mas tem que ter aquilo para se mostrar. Consequências psicológicas. O consumismo pode levar a frustração, ansiedade e outros problemas de saúde mental. Como é que eu posso explicar? Bom,
a gente passa, a gente consome coisas, e depois que a gente tem aquela situação que a gente gosta, que a gente quer, aí depois de um tempo, a gente olha assim, tá lá tirado na garagem, a gente se pergunta muitas vezes assim, por que eu gastei nisso aqui? No que eu tô usando isso aqui? E isso é uma forma de que a pessoa depois se conecta, pensa assim, pai, eu consumi essa coisa sem... Talvez eu não ia precisar usar isso. Isso é uma forma de consumismo bem difícil. Aí vamos... Tudo bem, já vimos o que é consumismo, já vimos o que é as características do consumismo. Agora vamos ver os impactos que o consumismo traz para nós. O primeiro impacto que eu já até comentei, ambiental, é desperdício de recursos naturais, poluição e degradação ambiental. Isso é muito complicado, né, na vida nossa hoje em dia, onde a gente precisa muito do meio ambiente estável, bom. A gente tem essas pessoas, ou essas pessoas que fazem essa situação acontecer, né? Impacto econômico. Já falei, endividamento, desigualdade social e instabilidade econômica. Impacto social. Geração de desigualdades, alienação social, perda de valores. Impacto psicológico, ansiedade, frustração e a nossa baixa autoestima. Tudo bem. Mas se eu disser para vocês que, na verdade, o consumismo é um pedaço do problema. E a raiz do problema pode ser basicamente um vazio no seu coração, que você tem que ocupar de alguma forma. E aí, conforme você vai consumindo coisas, talvez vai preenchendo momentaneamente o seu coração e você vai ficando feliz. Ou aquela viagem que você faz, que você quer fazer tanto, aí chega na hora, você curte, você viaja, mas muitas vezes você pensa assim, foi legal, mas poderia fazer outra coisa diferente, melhor, talvez. Ou talvez, além do vazio, seja uma insegurança sua. Você nem prestou atenção e você está com essa insegurança. Por exemplo, vamos dar um exemplo assim. Busca por status sociais. Muitas vezes pode ser por sua insegurança. Não é verdade? Muitas vezes pode ser sua insegurança. Por que sua insegurança? Talvez você tenha que se mostrar que está feliz, se mostrar de alguma forma para que as pessoas vejam que você está bem, que você está saudável, que você está, mas na verdade por dentro você está totalmente destruído. É uma situação muito complicada porque a gente está se enganando. Isso é uma forma até de insegurança e bem complicado mesmo. Mas o que a Bíblia fala sobre o consumismo? Será que a Bíblia fala sobre consumismo? O que vocês acham? Será que a Bíblia fala sobre consumismo ou não? Na minha pesquisa, eu estava estudando na pregação, o que a Bíblia fala sobre o consumismo? A Bíblia, apesar de ter sido escrita há milhares de anos, possui ensinamentos que ainda podem ser aplicados nos dias de hoje, incluindo questões relacionadas ao consumismo. O consumismo é um tema relevante, especialmente em uma era onde o materialismo e o desejo por bens materiais são predominantes. A mentalidade bíblica sobre bens materiais. A Bíblia não condena a posse de bens materiais. Ela não condena isso.
Ela não condena nenhum de nós por ter posses, por ter bens materiais. Negativo. Pelo contrário, muitas vezes a gente tem as bênçãos em forma de materiais. Mas o que ela condena então, já que ela não condena bens materiais? Ela condena aonde está o seu coração. Será que o seu coração está só nos bens materiais? Ou na verdade ele está buscando a Cristo? Ele está ocupando o seu coração? Isso é a condenação que a Bíblia fala sobre ter o consumismo material. É você ocupar o espaço que é de Deus. É importante, mas a Bíblia ressalta que a importância da generosidade. A Bíblia encoraja a generosidade e o compartilhamento com os necessitados. Em 1 Timóteo 6, 17 a 19, Paulo orienta os ricos a não colocarem sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, e a serem generosos e dispostos a repartir. O perigo do amor ao dinheiro. A Bíblia orienta também isso. Em 1 Timóteo 6,10 está escrito assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Este versículo destaca que o problema não é o dinheiro em si, como eu já tinha comentado, mas o amor e a obsessão por ele, que podem levar a comportamentos prejudiciais e a perda de valores espirituais. A busca pelo contentamento, em Filipenses 4:11 também, e 11 e 13, fala sobre a importância de estar contente em qualquer situação. Paulo afirma que aprendeu a viver com pouco e com muito, ressaltando que a verdadeira satisfação vem em sua relação com Deus e não em posses materiais. Agora eu vou pedir para vocês pegarem a Bíblia de vocês, quem trouxe. A gente vai abrir alguns versículos que relatam o que realmente Deus pede para nós e o que ele fala sobre contra o consumismo. Primeira passagem que nós vamos ler vai ser Hebreus 13:5. Amém? Todos acharam? Bom, em Hebreus 13:5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O que diz essa passagem? É uma promessa de Deus, né? Uma promessa de Deus que passa para nós dizendo que ele, não importa se nós estamos não importa se nós estamos com dinheiro ou sem dinheiro. Não importa se nós estamos com bens materiais ou sem nada, como Paulo diz. O importante é nós termos Cristo no nosso coração. Essa é a verdadeira importância, é o verdadeiro pedido de Jesus Cristo nos ordenou para termos sempre Deus no coração e a riqueza sempre em segundo plano, se for o caso. Em Mateus 6:19-21 também nos dá uma boa, você já deve conhecer a passagem, dá uma boa lição do que nós devemos
o que nós devemos procurar e buscar? Amém? Mateus 6, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas juntais para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Bom, essa passagem para mim foi uma das melhores passagens que eu vi nesse sermão que eu fiz. Porque ela demonstra assim, aonde nós temos que estar com o nosso coração. Nosso coração precisa estar cheio com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo. Não pensando só em riquezas, em consumir coisas, porque tudo isso, ele deixa bem claro na passagem, tudo isso vai se acabar quando Cristo voltar. Então a gente tem que se preocupar e pensar em ter bens, em ter riquezas lá do céu. É isso. Próxima passagem que nós vamos ler é Romanos 12, 2. Amém? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este... Não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos quer dizer para nós o seguinte, que nós devemos, antes de tudo, renovar a nossa mente. Já começar a treinar o pensamento, treinar a nossa mente para ter as coisas de Deus. E assim, através do pensamento, a gente já procurar encher o nosso coração com as coisas de Deus. É através da mente, no ouvir, no falar, que o coração vai se enchendo do Espírito Santo. Romanos também, porque quando ele fala ali em transformar, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ela é definida como você tem que ser mudado, transfigurado, ou melhor ainda, você tem que se converter realmente para Cristo Jesus. Nos encaminhando assim mais por uma reflexão adventista, vamos dizer assim. O que o adventista pensa, nós adventistas pensamos sobre as coisas, sobre o consumismo, sobre o que nós devemos fazer, o que o adventista entende e crê nisso. Os adventistas acreditam na importância de uma vida centrada em Deus. Na verdade, nós acreditamos que nós temos que ter pleno controle, temos que dar o pleno controle a Deus sobre nossas vidas. Deixando de lado as vaidades do mundo e buscando uma verdadeira transformação no nosso interior. A renovação da mente é fundamental para vivermos uma vida alinhada com os princípios bíblicos, evitando as armadilhas do consumismo e valorizando o que é o eterno.
Em Romanos, e aí para fechar assim com coisa, eu vou dizer assim, em Romanos 12, Paulo nos dá a orientação mais específica sobre o que nós, adventistas, e nós, você que também está assistindo, devemos buscar. Em Romanos 12, do 1 ao 3, nós já lemos alguma coisa, a gente diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis a vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a forma mais correta de adorar. Mas e o sentimento de servir? O que Paulo fala no versículo de 3 a 8? Vamos acompanhando junto comigo. Ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, quando muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério não saiu. Oh, meu Deus do céu, agora eu com a situação. Isso. Ao ministério ou ao ensino, esmerece no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade e que preside com diligência, que exerce misericórdia com alegria. Poxa, essa foi difícil, puxa vida. Desculpa, gente, tô nervoso. Essa é a parte que eu estava lendo, é sobre servir. E aí tem um texto no versículo 8 que diz assim: o que exorta, faça-o com dedicação, desculpe. O que faça-o com dedicação. O que contribui com a liberdade, o que preside. Com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Essa é a parte que nós temos que servir. A parte que nós temos que nos conectar com Deus é a parte logo seguida do 9 ao 10, que diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É aquele nossa comunhão aqui, né? Uns aos outros, amando, respeitando e tentando levar cada vez mais as pessoas a conhecer a Cristo. Mas como devemos crescer o nosso amor a Cristo e encher nosso coração? Versículo 11 e 12. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos
de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. E para passar para as outras pessoas, o que devemos fazer? Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vossos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que vos se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Um lugar de seres orgulhosos. Descendei com o que humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis e vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu a que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Bom, a passagem que eu li, ela diz como devemos nós, cristãos, fazer com as pessoas. Como devemos ensinar a não ser tão mesquinhos, como devemos ensinar a não ser tão fúteis, mostrar o caminho certo para eles conhecer a Cristo, aquele Cristo que nós conhecemos e que nós devemos transmitir para eles o que eles não conhecem. Agora, fazendo uma reflexão para o final, fazendo uma conclusão assim do final, o que a Bíblia provém com uma mentalidade? A Bíblia provém para nós uma mentalidade que equilibra o uso de bens materiais com valores espirituais. Ela alerta contra o perigo de permitir que o consumismo e o materialismo se tornem o foco principal da nossa vida. Em vez disso, incentiva a generosidade e contentamento a buscar riquezas espirituais que têm valor eterno. Esses ensinamentos oferecem uma perspectiva valiosa para aqueles que buscam uma vida equilibrada e significativa. Na verdade, ela diz que nós temos que nos encher de Cristo cada dia mais. Nós devemos nos conectar de forma estudando a Bíblia, ouvindo a palavra, nos dando um espaço importante para Deus.
Deus só pede uma coisa para nós: o nosso coração. Que hoje você saia daqui tendo esse sentimento que nós devemos deixar que Deus, esse vazio que nós sentimos, que eu falei desde o começo, que Ele pede para nós, que esse vazio Ele deixe que nós deixamos Ele ocupar esse vazio. Essa é a única solução de vencer o consumismo, vencer as armadilhas do inimigo. É tendo Cristo no pensamento e no coração. Bom, é isso que eu tenho que passar para vocês. Eu tô feliz por poder compartilhar a palavra com vocês. Um pouco mais nervoso porque eu tava pensando bem tranquilo assim. Depois eu vou fazer isso, aquela coisa que a gente começa a fazer sermão, vou pensar nisso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou falar isso, vou fazer aquilo. Aí tu preenche, tu escreve, tu faz toda a situação, aí chega na hora, e agora? O que eu faço? Tem roteiro. Mas você começa a ler, você começa a não querer ler, para não transmitir aquela coisa assim, ele só tá lendo. Mas infelizmente às vezes foge do nosso controle essa situação. Então a gente começa a ler, começa a tentar entrar, fluir na conversa, mas infelizmente às vezes não sai de forma que a gente esperava, ou que a gente pensou ao longo da semana. Mas tudo bem, o importante não é eu, o importante é Cristo. E se Cristo chegar a um só coração que está aqui hoje, ou que está nos assistindo na sua casa, no seu trabalho, ou que vai nos assistir, isso já me ganhou, já me fez uma pessoa mais feliz, mais contente. E saber que Deus tem que ser, e essa é a dica que eu dou para todos que estão olhando e a nossa igreja, que pensamos botar na nossa mente e no nosso coração que Deus tem que ser em primeiro lugar. É só isso que a gente tem que pensar. Colocamos Deus em primeiro lugar. Coloquem assim em pé. Vamos cantar o último hino e depois eu vou fazer uma oração. Agradeço a oportunidade de mais uma vez passar a palavra a vocês. Obrigado. É a outra música, a primeira, aquela que eu te falei. Primeiro Deus. Calma, pessoal, problemas técnicos, mas a gente resolve. Ao vivo é assim mesmo, na voz. Ao vivo tudo pode acontecer, mas Deus em primeiro lugar. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória você que está nos acompanhando meu ser, pelas redes sociais, curta, compartilhe e se fizer um comentário, a gente vai agradecer profundamente. São tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Convido agora a experimentar uma outra
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por mais um culto. Te pedimos uma bênção especial a cada um. Que momento memorável. Que o Senhor possa 30 anos em segurança de louvor. E que amanhã, às 9 da manhã, podemos estar todos aqui novamente. Abençoe a cada um que assistiu de sua casa ou do seu trabalho, também as suas famílias. O Senhor sabe em quem a mensagem deve ser tocada, foi tocado. Que o Senhor possa ter chegado ao coração de cada um por essa mensagem. É o que eu te peço, por amor de Jesus. Amém.